Toda vez que você assiste a um reality show, pensa, tudo faz de conta, os participantes fizeram um acordo e todos sairão vivos dessa. Mas, às vezes, não é bem assim. Alguns programas levaram pessoas deliberadamente a colapsos nervosos reais, ferimentos graves e até mortes. Tudo em nome da audiência e do dinheiro da publicidade. E o pior, milhões de telespectadores assistiram ao vivo, aplaudiram e exigiram ainda mais. A televisão estava mais do que disposta a dar-lhes o que queriam. Hoje, 5 histórias reais sobre como pessoas da televisão ultrapassaram os limites. E o que aconteceu com as pessoas que foram exploradas para gerar audiência e dinheiro. Essas histórias não são inventadas. Todas aconteceram em sets de filmagem reais com pessoas reais, como você. Algumas dessas pessoas nunca se recuperaram completamente. Os produtores assinaram contratos, os telespectadores pagaram para assistir e os participantes ficaram traumatizados para sempre. Era assim que as coisas realmente aconteciam. A televisão há muito tempo entendeu o mais importante: o sofrimento humano é um espetáculo. Quanto maior a dor, maior a audiência. Enquanto alguém assistia, outra pessoa pagava com a própria saúde. Então, vamos começar. 5 programas reais. 5 histórias sobre como a televisão levou pessoas a colapsos nervosos, enquanto milhões de telespectadores assistiam sem conseguir desviar o olhar. Imagine ser encharcado com gasolina e arrastado por um túnel em chamas. Ou ter um tubo inserido na garganta e cérebros de animais crus despejados lá dentro. Voluntariamente. Ou ser jogado em uma jaula com gorilas, besuntado com bananas. Ou pendurado de cabeça para baixo sobre uma fogueira com baratas enfiadas na camisa. Isso não é uma cena de filme de terror. Foi exatamente isso que aconteceu em um programa de resistência japonês na década de 1980. Os participantes, estudantes comuns, competiam para ver quem conseguia suportar dor e humilhação por mais tempo. Eles eram submetidos à fome até o desespero e, na final, levados a um restaurante caro e forçados a comer, mas proibidos de comer. O vencedor simplesmente aguentava mais tempo. O grande prêmio era uma viagem de uma semana. Uma semana. Por isso, as pessoas suportavam coisas que enlouqueceriam uma pessoa normal. Os produtores filmaram closes de lágrimas e gritos. O programa entrou para o Guinness Book como o programa de jogos mais brutal da história da televisão mundial. Mas isso não impediu os produtores de televisão. O formato foi avidamente adquirido por dezenas de países. Redes de televisão europeias e americanas estudaram as gravações e se maravilharam com os índices de audiência. Ninguém pensou nos estudantes que foram encharcados com gasolina para a produção de um episódio semanal. O programa acabou sendo cancelado devido à pressão do governo. Mas conseguiu inspirar toda uma geração de produtores. As pessoas toleram qualquer coisa, contanto que seja chamada de entretenimento. Um jovem ator pensava que ia a um teste para um papel. Pediram-lhe que se despisse, dizendo que fazia parte do trabalho. Depois, trancaram-no num quarto vazio, sem roupa, sem comida e sem explicações. A única regra: tudo o que precisava para sobreviver tinha de ser ganho em concursos por correspondência. Enviou milhares de bilhetes e uma vez ganhou ração enlatada para cães. Comeu-a porque não tinha mais nada. Às vezes, dava sorte. Ganhava um saco de arroz, uma tenda dobrável ou uma bicicleta, num quarto onde mal se conseguia mexer. Semanas sem comida alternavam-se com semanas a comer apenas arroz. Durante 1 ano e meio, viveu sozinho, nu, em completo isolamento. E não fazia ideia de que 15 milhões de telespectadores o estavam a assistir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém lhe disse nada. Quando as paredes do seu quarto desabaram, viu-se no meio de um enorme estúdio cheio de gente. Riram e aplaudiram. Perguntou-lhe apenas uma coisa: por que estavam a rir? Descobriu que durante todo esse tempo, os produtores o tinham transformado numa estrela. O país inteiro conhecia seu rosto, sua humilhação, suas lágrimas. Ele próprio não sabia de nada. Seu direito havia sido deliberadamente violado. Após o programa, foi diagnosticado com um grave transtorno mental. Passou anos se recuperando. Seu sofrimento foi transmitido sem seu consentimento, e os produtores ganharam um prêmio de melhor programa de televisão do ano. Em 2008, um programa americano pediu que pessoas respondessem a 21 perguntas pessoais enquanto estavam conectadas a um detector de mentiras.
Para cada resposta honesta, elas receberiam dinheiro. As perguntas eram elaboradas como um bisturi de cirurgião. Você já traiu seu cônjuge? Já desejou a morte de um ente querido? Já se apropriou de bens alheios? Já pensou mal dos seus próprios filhos? Tudo isso diante de uma família ao vivo no estúdio e milhões de telespectadores. Os produtores propositalmente colocaram aqueles que seriam mais afetados pela verdade: maridos, filhos, pais. Uma participante confessou ao marido, ao vivo, que o havia traído e que o filho deles não era dele. Ela respondeu a todas as perguntas honestamente, recebeu seu dinheiro e saiu do estúdio. A família permaneceu na plateia. Psicólogos que trabalhavam no programa admitiram posteriormente que os participantes eram deliberadamente desestabilizados nos bastidores, pouco antes das gravações. Um colapso diante das câmeras não era um risco, era o objetivo. O programa foi cancelado após uma temporada. Muitas famílias se desfizeram, muitas pessoas acabaram em terapia. Mas 30 milhões de pessoas assistiram. A audiência foi excelente. Os patrocinadores ficaram satisfeitos. A próxima temporada ficou em desenvolvimento até o último minuto. A dor real de pessoas reais se transformou no conteúdo mais vendido do ano. Tudo sob contrato. O programa acabou. Mas a ideia continua viva. Todo ano, em algum lugar do mundo, surge um novo formato em que as pessoas recebem dinheiro para se destruírem ao vivo na televisão. Um canal de televisão holandês anunciou que uma mulher com doença terminal escolheria ao vivo, em transmissão ao vivo, para qual de 3 participantes doaria um rim. 3 pessoas reais que enfrentavam a morte sem um transplante. Os participantes falaram sobre sua dor, suas famílias e quanto tempo lhes restava antes da cirurgia. O estúdio apelou à compaixão dos telespectadores. As pessoas votaram em seu candidato favorito, como em uma competição. Foi uma humilhação disfarçada de programa de televisão. Pessoas doentes foram forçadas a lutar pelo seu direito à vida para o divertimento do público. O país inteiro assistiu para ver quem conseguiria chorar de forma mais convincente. No final, o apresentador declarou que a mulher doente era apenas uma atriz, uma pegadinha para chamar a atenção. Mas os 3 participantes eram reais. Sua dor era real. Eles foram usados como adereços. O escândalo chegou ao governo. O parlamento realizou audiências sobre a admissibilidade de tais programas. Os produtores alegaram que queriam chamar a atenção para a escassez de órgãos para transplante. Não acreditaram neles. A audiência daquela transmissão foi recorde. O canal recebeu atenção internacional. Nenhum dos criadores foi punido. O programa foi cancelado, mas somente depois de seu objetivo ter sido alcançado. As 3 pessoas que participaram do programa ainda aguardavam cirurgias. Seus destinos não foram mais mostrados na televisão. Afinal, sem as câmeras, a história delas não interessava mais a ninguém. Um reality show francês de sobrevivência ainda nem tinha estreado quando já havia ceifado a vida de 10 pessoas. 2 helicópteros que transportavam uma equipe de filmagem colidiram no céu da Argentina durante as gravações. 3 atletas famosos estavam entre os mortos. As câmeras registraram o momento do desastre. O programa foi divulgado como uma aventura moderadamente extrema. Ninguém esperava mortes reais. Os participantes sobreviventes se recusaram a continuar as filmagens. O projeto foi cancelado. A data desse desastre agora é lembrada na França como o dia em que a indústria dos reality shows pagou seu preço mais alto. Este não é um caso isolado. Participantes de diversos programas sofreram fraturas, queimaduras e colapsos nervosos. Mas contratos foram assinados, e os produtores geralmente se esquivam de toda a responsabilidade. Toda vez que um programa termina em tragédia, os produtores dizem: os participantes assumiram o risco por conta própria. Eles são adultos. Assinaram os papéis. Portanto, não é nossa culpa. Mas ninguém se inscreve para um colapso nervoso. Ninguém concorda em ser vítima de uma pegadinha para aumentar a audiência. Ninguém vai a um teste para ter sua vida arruinada diante das câmeras. Da próxima vez que você ligar a TV em um reality show, pense: o que acontece quando a câmera não está filmando? Inscreva-se no canal e assista a outros episódios. É importante.